Debate Bola, sempre em nome de Pertucci, restaurante e eventos na rua Santa Maria, bairro Ideal, em Novo Hamburgo. Pertucci, você está com fome, quer uma refeição de qualidade, vai no Pertucci. Está aí aparecendo na tela para você, Pertucci, restaurante e eventos. Quer fazer o seu evento de aniversário, evento da empresa, também procure o Pertucci e você vai conhecer um espaço adequado para o seu evento. Debate Bola desta segunda-feira vai abordar o assunto paralisação do Campeonato Gaúcho. Agora pela manhã ocorreu uma reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre, com o presidente Luciano Oxman e sua diretoria, mais representantes dos clubes que disputam o Campeonato Gaúcho da primeira divisão e da divisão de acesso. O que ficou definido nesta reunião, que terminou agora há pouco, a paralisação por 15 dias. Teremos paralisação de 15 dias no Campeonato Gaúcho. E aí nós vamos conversar com os nossos convidados hoje para saber a opinião a respeito disso. E eu tenho uma notícia muito importante, conversei agora há pouco com o presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo, Raul Hartmann, que esteve na reunião, e eu vou falar dessa situação que está acontecendo, de uma mobilização dos clubes que disputam o gauchão e que não possuem calendário. Os clubes que não possuem calendário. Porque os clubes que possuem calendário, eles têm contrato com os jogadores até final do ano, até novembro, até dezembro, até outubro, enfim. E os clubes que não têm calendário, como é o caso do Novo Hamburgo, do Aimoré e do Esportivo, complica, porque aí teria que ampliar o contrato desses jogadores e aí seria um problema para os clubes do interior. Seriam mais 15 dias de contrato para estes jogadores. E aí, então, aí está a grande polêmica. Tudo isso em virtude do coronavírus que chegou ao Brasil, está causando alvoroço em todo o território nacional, em todo o mundo, na verdade, né? E nós vamos saber dos nossos convidados que estão aqui hoje. Um deles é o Diego Gomes, zagueiro do Clube Esportivo Aimoré de São Leopoldo, que esteve representado na reunião, e daqui a pouco nós vamos falar a respeito qual o posicionamento do Aimoré nesse sentido, e também do Diego Gomes, né, que é um jogador e depende disso, né, depende desse trabalho para sustentar a sua família. Diego, boa tarde e obrigado pela presença no programa. Boa tarde, eu que agradeço o convite de todos. A gente está na dúvida, né? A gente acabou de ficar sabendo da decisão da federação de paralisar o Campeonato Gaúcho. Só que, assim, há várias dúvidas o que vai acontecer depois desses 15 dias, entendeu? Não é só em relação ao contrato ou à parte financeira. É porque a gente não tem um calendário, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer o segundo semestre. Então, a gente depende muito desse primeiro semestre, do gauchão, para poder resolver a nossa vida. É um problema. Daqui a pouco, né, Gustavo, a nossa live vai estar no ar no Facebook. É muito importante que hoje vá para o Facebook. E nós estamos recebendo também Everton Cury, que em 2017 trabalhou com essa situação, né, de os contratos serem encerrados, né, mas não por uma questão de vírus, no caso, né, mas por uma questão que envolveu o clube de uma forma geral e teve que ser prorrogado, né? Teve que ser prorrogado o contrato. Agora, de novo, mas por esses 15 dias. Everton, boa tarde, obrigado pela presença no programa. O que isso pode acarretar para os clubes que não possuem calendário, como é o Novo Hamburgo, o Esportivo e o Aimoré, nessa questão dos 15 dias a mais para o clube do interior? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos nossos telespectadores. É um problema bastante difícil. Cobertor curto, né? Muito curto. Quer dizer, nós tivemos que prorrogar os contratos em 2017 por um bom motivo, né? Porque inicialmente a diretoria entendeu que talvez fosse muito difícil o Novo Hamburgo chegar na final, e como nós fomos à semifinal e final, nós tivemos que prorrogar os contratos por mais 15 dias, o que alegrou a todos. Claro. Né? Hoje nós estamos diante de um quadro que é mundial, né? Uma situação para alguns países desesperadora, e
Eu, particularmente, mesmo sendo leigo no assunto, mas em função do que se vê no mundo todo e da maneira como se propaga o vírus, acredito que esses 15 dias não vão ser suficientes. A tendência é que nós tenhamos uma aceleração dessa propagação, mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas, e eu acho que esses 15 dias não serão suficientes. Eu sabia de que uma postura do presidente Raul do Novo Hamburgo era de que ele buscaria hoje, claro que se fosse voto vencido, e foi, que se fizessem as rodadas faltantes ainda, né, do campeonato. Qualquer atitude que se tome nesse sentido é uma atitude contestável, digamos assim, porque o que for gerar aglomeração, o que for gerar contato público, incita a uma propagação do vírus. No entanto, eu estive pensando nesse final de semana, vocês analisem os nossos jogos do Campeonato Gaúcho. Primeiro, os estádios estão a céu aberto. Segundo lugar, tirando dupla Grenal e eventualmente Pelotas ou Caxias, nós não temos mais de 2.000 pessoas no estádio. Mas esse número de 1.000 torcedores não faz a diferença econômica para o clube? Acho que não, Eduardo. Se tem 500 pessoas no estádio do Vale, tá? A R$30? Mas não é a 30, Eduardo. Aí é que eu vou te... Tem os sócios. Vou te colocar. No sábado, eu estive no shopping aqui, devia ter umas 2.000 pessoas dentro do shopping, no mínimo. Muito mais do que na grande maioria dos jogos do Campeonato Gaúcho. A aglomeração, né? E o shopping é um ambiente fechado. Né? Aquele ar-condicionado vai circulando. Né? Muito mais do que no Campeonato Gaúcho, que é a céu aberto. Quanto à renda, Eduardo, eu te digo assim, de fonte segura e com conhecimento de causa. Normalmente, o público do Aimoré e do Novo Hamburgo são semelhantes. Né? Tu tens lá 400, 500 pessoas, mais da metade é sócios. No caso do Novo Hamburgo, do Aimoré eu acho que é semelhante também. Mais da metade são sócios. Então tu vai ter uns 200 ingressos. A R$30, tu continua dando prejuízo. Os jogos do Campeonato Gaúcho, esses exceto dupla Grenal, todos eles o clube trabalha no vermelho. Se tu tivesse que dar o teu voto, tu colocaria para seguir jogando, mesmo com os portões fechados? É uma colocação difícil, porque assim, ó, a gente vê quanta contestação há, quanto estudo está havendo em torno da situação, não é? E eu não me sinto habilitado e gabaritado o suficiente para dizer, olha, encerra, não para. Aos que defendam que a reclusão nos domicílios não é benéfica, porque se houver alguém com algum problema vai contaminar os seus familiares. Há quem entenda que as questões de aglomeração realmente proliferam muito o vírus, e isso está colocado claramente. Aí eu te pergunto, vamos para o metrô em São Paulo, vamos para o Transurb aqui no Rio Grande do Sul. Um ônibus fechado, todo mundo muito próximo. Então, o próprio shopping tu citou. Exato, então tem que parar tudo. É muito difícil. A gente vê hoje, eu escutei pela manhã, um repórter da Rádio Gaúcha no aeroporto Salgado Filho, vazio, completamente vazio, voos sendo cancelados. Eu acho que aí está certo. Esse trânsito entre estados, esse trânsito entre países, de fato faz... Até um leve trás, né? Foi por aí que se propagou o vírus, né? Mas é um momento complicado, é um momento, eu acho, que da gente seguir o que as autoridades que estão buscando solução para o assunto e as experiências positivas que já foram levadas a efeito, eu acho que é o momento de se copiar, né? E se está todo mundo parando, fazer o quê? Porque o jogador de futebol também entra em contato. O próprio Renato disse isso, né? Exatamente. Não, e não é só o jogador que está atuando. Ontem estive em Caxias, muita gente conversando, todo mundo tem contato um com o outro, né? Não, até porque qualquer jogo vai levar as pessoas que estão envolvidas na partida, tu vai levar 100, 200 pessoas no mínimo, entre atletas, comissão técnica, pessoal que está envolvido na infraestrutura do jogo. A Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul, a ASEG, se manifestou a favor da paralisação antes da reunião hoje, pedindo que o campeonato fosse
paralisado, né? Porque vários profissionais de imprensa estão envolvidos. Com certeza. Envolvidos na competição, né? Transmitindo jogos em todo o estado do Rio Grande do Sul. E quero saber do Diego Gomes, para o jogador, qual é a visão dele em relação a tudo que está acontecendo, Diego? Hoje, por exemplo, Everton, o treino do Aimoré Está cancelado. Tá cancelado. A questão pior, né, Diego, vai ser a questão de condicionamento físico de vocês, né? A gente adquiriu... Se não pode, perdão, Diego, se não pode jogar, não pode treinar. É evidente. A gente adquire o ritmo ali, a gente faz a pré-temporada, né? Tem algumas sequências de jogos para a gente adquirir aquele ritmo que a gente precisa do campeonato. Só que agora que está no final do campeonato, que a gente está ali num ritmo bom, com essa paralisação vai atrapalhar muito. Eu acho que a questão física, entendeu? A questão até técnica também, nossa. Porque a gente perde jogos importantes, entendeu? E em relação a essa questão de aglomeração, pós-jogo lá contra o Juventude, depois do empate, a gente sai ali e tal, segue a programação, né? Fui jantar. E na saída ali do restaurante que a gente janta, o pessoal, bloco de carnaval ainda, assim, tipo, despreocupado com tudo isso, entendeu? Aí, assim, a gente que tem família, tem tudo, se preocupa, tem o trabalho, né, que tem que seguir, que é o futebol, e muitas pessoas aéreas, não tem noção da gravidade da situação. Não, olha o Rio de Janeiro hoje, está um dia lindo, a praia lotada, porque foram suspensas as aulas, foi todo mundo pra praia. Foi todo mundo pra praia. É uma situação que, assim, se for... Complicado. É uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo eu diria para vocês o seguinte, se fala tanto em transformar o calendário sul-americano num calendário semelhante ao europeu. Se quiserem fazer, não há momento mais propício. Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. E pior, né, Diego, não é o caso do Aimoré, que já está salvo. Mas imagina, vamos parar o campeonato agora e deixar como está. E aqueles que estão lá no rebaixamento e que querem jogar essas 3 partidas para tentar escapar, é complicado. E eu tenho uma informação em relação a... Conversei agora há pouco com o Raul Hartmann, que esteve na reunião lá, e o Raul me colocou o seguinte, Everton e Diego, há uma manifestação aí dos demais clubes do interior que não possuem calendário e dos demais, que até mesmo Caxias, que está numa Série D, mas a Série D a gente sabe que ela é curta, né? Ela não é assim... Esse ano vai mudar um pouquinho, né? Até vai aumentar um pouquinho o número de jogos, e 1 mês a mais, 2 meses a mais, mas também o Caxias se posicionou a favor dos clubes do interior, como o Pelotas, que também tem uma vaga na Série D, o Esportivo, o Aimoré. Esse movimento está colocando o seguinte, porque Grêmio Internacional, Juventude Brasil de Pelotas, para eles, tranquilo, o Ipiranga também, porque fizeram contrato com os atletas até o final da temporada. Porque eles têm Série C e Série B, né? E Série A. E Série A. Os demais clubes não. E aí está ocorrendo essa mobilização. Ou a Federação Gaúcha de Futebol aporta os valores para essa prorrogação de contrato dos jogadores, ou os clubes vão se posicionar como uma revolta contra a Federação Gaúcha de Futebol. Mas ela não vai aportar recursos. E qual é o posicionamento dos clubes que me falou o Raul? E o Caxias e os demais clubes todos estão a favor? É que se encerre o Campeonato Gaúcho. Essa semana teremos várias reuniões. Dê o título para o Caxias e não cai ninguém. E o Aimoré estaria na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. Esta é a sugestão de todos. E aí retoma depois a divisão de acesso, sobe em 2 na divisão de acesso, e ano que vem datas. 14 clubes daí. 14 clubes, vai cair 4, vai vir a choradeira. Eu sei como é que funciona isso aí. Maior. Eu sei como é que funciona isso. Mas, como eu disse no começo, é um cobertor curto. Porque... É uma solução emergencial, porque nós estamos diante de uma emergência. E eu vou dizer um negócio para Grêmio e para Internacional. Ótimo que se encerre o campeonato. Porque eles não fazem nenhuma questão de jogar os estaduais. Assim como os outros clubes que estão grandes da Série A que estão disputando os estaduais. Grêmio Internacional, para eles, está ótimo. Para Grêmio Internacional, o gauchão tem só um significado. O pior do que ganhar é perder. Né? Porque aí, normalmente... Por exemplo, como foi em 2017 que nós vencemos com o Novo Hamburgo, para eles não teve grande problema.
O problema maior é quando um perde para o outro. Aí eu... Né? É quando um mas perde. os dois queriam naquela hora. Ah, queriam. O Grêmio botou time reserva na Libertadores para jogar. Não, é óbvio que queriam, porque o Inter também estava vivo. Né? O Inter também tá. Se eventualmente os dois estivessem sem chances, duvido que o Grêmio ia fazer o que fez. Né? E o Grêmio também estava na fila há muito tempo. Né? E o Inter poderia ser hepta aquele ano. Seria a segunda vez que o Inter seria hepta, né? Na história. Então... Diego, sem treino hoje, tinha programado treino, não vai ter jogo para os próximos 15 dias. Para ti e a tua família, como é que vocês estão... Tu não pensou ainda, né? Que ainda não. Tá aqui sentado, mas já está maquinando. Ainda não deu tempo de assimilar tudo isso, né? A gente ficou porque sabendo... tu também tu não tem calendário também, né? Não, a gente ficou sabendo agora, de última hora, que teve a reunião, que teve esse acordo, né, de paralisar os 15 dias e que o treino de hoje foi cancelado. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, entendeu? A gente precisa aí de alguns dias para saber tudo que vai acontecer. Ou seja, o Diego Gomes, ele é de São Luís do Maranhão, sim, fez a base no Santos Futebol Clube e a gente sabe como é que é a vida de jogador de futebol. Sim. Veio aqui, né? Bom, o Campeonato Gaúcho é uma vitrine, né? Vou lá arriscar, jogar tudo que eu sei para conseguir daqui a pouco como dizem, né, Everton, uma barca melhor. Uma barca melhor. E isso prejudica, né? Prejudica muito, porque a gente precisa também desses últimos jogos aí. E assim, quando você está num clube que não tem calendário, o mais alto que você deixar ele é o que vai te empregar para o segundo semestre, entendeu? Então, assim, a gente tem 9 pontos para brigar aí nessas últimas rodadas e a gente almeja fazer o máximo de pontos possível. A grande verdade é que está todo mundo sem calendário, né? As agências de turismo estão sem calendário, as companhias aéreas estão sem calendário, né? As universidades estão sem calendário, ou seja, a grande verdade é essa, né? Mas vai paralisar. Uma movimentação muito negativa na economia, né, Everton? Opa! Porque agora há pouco entrei em contato com um amigo meu lá em Garopaba, que tem um hotel, tá tudo cancelado. Tá tudo cancelado. Então, aí ele não movimenta o negócio dele... O dinheiro para de circular, a roda para de de investir, então uma confusão. Era que nem antigamente que os relógios eram, a gente dava corda no relógio, né? Quando a corda vai acabando, a engrenagem vai parando, né? É o que está acontecendo. E eu acho que semana passada, eu conversando com a minha esposa, com a Aline, disse, olha, semana que vem vai ser uma loucura, o campeonato vai parar, as escolas vão parar, e está acontecendo. E essa semana vai ser tensa, né, Everton? Vai. Eu acho que nós vamos ter, assim, essa semana vai ser tensa. Os próximos 30 dias. E eu acho que o presidente Bolsonaro deveria tomar uma atitude assim mais, né? pouquinho mais... Eu não gosto de falar de política aqui, né? Mas eu acho que ele tinha que se comportar como chefe de Estado. Ele se meteu também na questão do futebol. Eu acho que ele tem que se posicionar um pouquinho mais, né? Mas não tem. Esse homem é incontrolável. É incontrolável. Ele é incontrolável. Ele vem... Ontem o Rodrigo Maia disse, olha, está na hora do presidente assumir a presidência. Mas é verdade. E aqui fala alguém que votou nele. Ou seja, é que a grande verdade é a seguinte, né? Ele chega sexta-feira, vai em rede nacional, pedir que se evitem os aglomerados, que não se faça manifestação em favor do governo. E no domingo ele vai ao encontro da manifestação, faz selfie, não obedece nenhuma regra de segurança em relação à contaminação pelo vírus. Então, um negócio muito incoerente. E, de verdade, ele tem que se portar como um chefe de Estado. Queira ou não queira, ele é o presidente de uma nação de mais de 200 milhões de habitantes. Ele criticou a CBF em relação à paralisação dos torneios nacionais e a CBF deixou para as federações decidirem, né? Sim. Qual o posicionamento. Só que eu acho que ele deveria ter um posicionamento um pouquinho mais coerente nesse momento, porque não é uma situação... A gente vê mortes na Itália direto. Mais de 1.300 pessoas já morreram na Itália. E um dado interessante. Então não é brinquedo. A gente até no começo achava que era... Não, para aí, tá. E um dado interessante, porque não é nem geométrica, é explosiva. É explosivo o crescimento da contaminação. Ontem eu via num canal de TV um cientista comentando, e inclusive, evidentemente, que eles montaram aqueles cálculos embasados em dados técnicos.
que em 30 dias nós saltaríamos para 1.300, entre 1.100 e 1.500, na média 1.300 casos de contaminação positiva, no caso, Brasil. né? No Brasil. E em 60 dias, 1.300 em 30. E em 60 dias, 170 mil. Olha o tamanho do salto. 30 dias, né? Hoje nós temos 7, né? No Brasil, uma coisa assim, 7, 9, uma coisa por aí, menos de 10. Tá? Hoje, em 30 dias, 1.300 e 170 mil em 60 dias. Imagina. Tu nunca imaginou que isso passaria por essa situação no futebol, Não, né, Diego? no futebol, não. Eu achei assim que... Lógico, a gente acompanha, né? Doenças, vírus, essas coisas acontecem no mundo inteiro, mas que não que teria esse peso no esporte. É. Não só no futebol, né? No esporte mundial, a NBA também parou tudo. Parou não, os campeonatos na Europa, tudo cancelado. A Argentina fechando as fronteiras. Todas as fronteiras, eu acho, da América do Sul estão fechadas. Praticamente todas. Eu sei que Colômbia fechou, que Chile fechou. Paraguai fechou. Paraguai fechou. Não vai, o Ronaldinho não sai de lá tão cedo. A gente tem que rir, cara, porque a situação é delicada. É. Tivemos final de semana a rodada do Campeonato Gaúcho. O Aimoré aqui do Diego Gomes empatou com o Juventude. Teve um lance no final do jogo. Olha, O gol anulado? o gol anulado. Opa! Por favor, né, Everton? Eu Pra mim, posição só teria uma legal. explicação que a câmera não pega. Se o atacante do Aimoré vinha voltando. Vinha de trás. Só se ele vinha voltando, isso a câmera não pega. Mas do momento que ela pega e quando passa uma linha do impedimento que a bola sai do pé, mas ele está 1 metro atrás do zagueiro. Bem, até mais. É? Até mais. Assim, foi um lance rápido, né? Que teve a Honestamente, Diego. Falando, Honestamente. Vendo lá de trás. Não, lá de trás ele não tem como ver. Não, mas o que eu vi ali, como o estádio estava vazio, ele estava de costa, né, pro gol, ele não ia correr, a gente deu um grito, né? Deu para ele estar, vai que dá. E ele ganhou do zagueiro na corrida. Ele não estava à frente. Ele não tinha voltado, ele estava. brigou com o zagueiro e ganhou a bola e finalizou. Porque foi uma bola do goleiro. do goleiro. Foi uma bola atrasada, o goleiro bateu. Rebateu. Pegou todo mundo. Mas ele não vinha voltando. Não, ele estava posicionado. Ele tava- Vamos dizer que o árbitro era o... Agora tu me era o lance do Bandeira. Não, Não, mas total. o que ele Era lance do Total Bandeira. do Bandeira. O que ele Até alegou- porque o árbitro está virado pro lance que está lá no goleiro. Esse lance é do Ele tá Bandeira. na bola, né? Ele tá na bola, esse lance é do Bandeira. Mas o que ele alegou, assim, que o nosso ponta participou da jogada. Mas Nunca. O cara Não, tava... mas aí Jamais. Mas- Ele estava longe do... Quem era o Não, jogador não- que estava na jogada? O Matheus. O Matheus. Mas aí é desculpa. Aí é desculpa. Eu acho que foi um gol, assim, legal, anulado. Foi ponto de vista Aí o dele, Novo né? Hamburgo ia vibrar muito com esse gol, hein? Poxa vida. Yes. Agora, voltando à questão do coronavírus, a gente comentava, Everton, fora do ar, aí o Diego, em relação a essa proposta que acabar com o campeonato e não cair ninguém. Pro Juventude, Bah, cai do céu. cai do céu. Não, cai do céu pro todos, né, pro que São estão Luís, cai do céu. Pro Pelotas cai do céu. Novo Pro Novo Hamburgo. Hamburgo cai do céu. Pro Brasil também e pros outros não. Né? Os outros não. Mas para esses clubes aí, esse posicionamento, eles vão acatar. Com Cai do certeza. céu. Imagina um Juventude cair para a Série B do Campeonato Gaúcho, na B- divisão de acesso. E é da B do brasileiro. Não. Mas hoje pela manhã mesmo a gente estava dando uma olhada na tabela. Essa questão dos grupos A e B é uma discrepância. No segundo turno, o grupo A tem 37 pontos e o grupo B tem 13, ou o contrário. Eu acho que o B é o do Grêmio, né? O árbitro, E só para a gente destacar, que é o Douglas Silva. É jovem, né? É o Douglas Silva. O auxiliar Mas o Rafael Alves, bastante experiente. E era dele, porque ele na Era frente dele. era O Rafael Alves na frente do pavilhão é o auxiliar 1. o auxiliar 1. É. Muito experiente o Rafael. Bom, mas aconteceu, né? Voltando aqui à classificação que o Everton destacava em relação aí aos grupos, do Novo Hamburgo, por exemplo, ontem perdeu e segue vice-líder. Seria o último da chave do Aimoré. Dá uma olhada. se não Olha, seria o último. Inter tem 7, o Novo Hamburgo é vice-líder, 3. O Pelotas tem 1, o Juventude tem 1. Lá no grupo B, o Grêmio tem 9, o Caxias já tem 7, o Esportivo tem 6, o São José tem 6, o Aimoré tem 5 e o Brasil tem 4. Ou seja, o Brasil, que é o último colocado na chave B,
com 4 pontos, tem mais pontos que o vice-líder da série Mas se A. tu fizer a soma dos pontos, eu acho que dá 37-13. É muita coisa, né? É muita diferença. Lembra, né? Eduardo, que na semana passada nós conversávamos aqui que talvez não se fosse necessário fazer ponto na chave A, em função de que os confrontos são contra a chave B e os times da chave A não ganham, exceto o Inter. Mas tinha ali, a gente, entre nós jogadores, a gente tinha comentado isso antes do campeonato, né? Que a nossa chave ali, o primeiro turno, seria bem mais complicado do que... E foi, né? E o segundo turno está sendo também. Está sendo também. Já temos participações aqui dos nossos telespectadores. O Everton Froner, abraço e parabéns pelo programa. A decisão mais coerente para o momento foi tomada pela Federação Gaúcha de Futebol. Eu acho que não tem como bater de frente com a realidade, né? Então, tá todo mundo parando, fazer o quê? E aí esses 15 dias talvez para ver o que acontece daqui a uma semana. Né? É uma medida preventiva, né? Mas 15 dias, se eles não forem treinar, 15 dias perde o condicionamento. Mas será que não treina os 15 dias? Sei lá. Cara, a gente não sabe. Hoje parar. Mas não, Eduardo, hoje, sim. em tese, tu parou o campeonato, tu vai continuar treinando, tá meio parecida a coisa. É porque a gente tem contato, né, com as pessoas. Querendo ou não, a gente... Eles não têm... O jogador não tem contato com o torcedor. Mas tem entre eles. Pois é, então se tá paralisado, porque ontem nós tivemos jogos sem torcida. Se era para ser sem torcida, não tivesse problema, continuava jogando o campeonato sem torcida, certo? Então, na verdade, é para evitar o contato entre os jogadores. Se ele continuar treinando, vai treinar 22, 30, vão estar treinando, o contato vai continuar existindo. Vamos ver o que o Renato falou ontem, né? Ontem ou sábado? Não, ontem. Depois do jogo... É que foi ontem de manhã, por foi isso. ontem de manhã. O que ele falou depois do jogo em relação a esta situação de parar o Campeonato Gaúcho, e hoje, na reunião, foi decidido que realmente o campeonato fosse paralisado. Mas o Renato ontem se manifestou. Eu acho que a palavra certa é o bom senso. Que eu acredito que vamos ter o bom senso. Entendeu? Então não adianta a gente ficar repetindo as mesmas coisas. Então a pergunta foi ótima. Todos os cuidados que todas as autoridades têm pedido para a população, a gente está tendo. Só que nós somos humanos também. E nós também temos famílias. Então a palavra certa é o bom senso. Para que, ao invés das autoridades, nós profissionais tomamos uma decisão. A gente não quer chegar nesse ponto porque a gente respeita. Só que se o mundo está parando, tudo está parando, por que o futebol não para? Então foi um bom senso tirar a torcida dos estádios, é coisa ruim. Nós temos os jogadores e os torcedores, é uma coisa maravilhosa. Aí você não tem torcida. Quer dizer, então no momento que você fecha os portões, você só está tendo esse cuidado que tem que ter com o torcedor. O jogador de futebol, o profissional que trabalha no futebol, não é gente? Estão esperando o quê? Já está atrasada essa decisão. Ou eles tomam uma iniciativa, como eu falei, no bom senso, ou nós, profissionais do futebol, vamos nos reunir e vamos tomar. Porque não vai ter outro jeito. Porque a gente não vai esperar o pior, não. Somos uma população, e os jogadores de futebol e os profissionais que trabalham no futebol fazem parte da população. Então, volto a repetir, se o mundo parou, não podemos nós brasileiros estarmos atrasados com uma situação tão delicada quanto essa. Então, era isso. Manifestação ontem do Renato, né, parecendo já saber de alguma coisa, né, porque o Renato também é muito esperto, né, ele já, alguém já deve ter passado, olha... Ele não precisava saber, se a opinião é que o Renato tem opinião, ele se posiciona, né? E quem encaminhou, quem assim estava liderando essa reunião e para paralisar mesmo foi a dupla Grenal, foi Grêmio Internacional que lideraram para que acontecesse essa reunião e paralisasse o campeonato. Né? Eu acho interessante que a dupla Grenal, sempre que pode menosprezar o gauchão, menospreza. Mas conversa com eles e pergunta se eles abrem mão da cota de 14 milhões que eles ganham para jogar o gauchão. Aí dá gritaria. E tem torcedor de Grêmio Internacional que acha pouco ainda. Claro que dentro de um contexto, né,
nacional e de uma Libertadores da América, realmente o valor não se aproxima. Mas para os clubes do interior, o valor pago também é muito É a menor. sobrevivência Muito de menor. muitos. 1,5 milhão de reais, é. cara, para o clube do interior fazer futebol. E os caras conseguem perder um turno pro Caxias ou o campeonato pro Novo Hamburgo ainda, sabe? Tá certo que não é só dinheiro a questão, né? Mas, por outro lado, se nós analisarmos, tirando o Campeonato Paulista, nem o Carioca paga essa premiação. Não paga. Não paga. Os demais campeonatos sequer pagam alguma coisa. O Paranaense não paga nada, o Catarinense pagava, agora não paga mais também. Ô, Diego, Tanto é que não tem nem transmissão dos jogos Não pra lá. tem na internet. Ó. É. Ô, Diego, tu, além do Gauchão, quais outros estaduais que tu já disputou? E se os clubes grandes desses estados que tu jogou estadual, eles também têm essa má vontade, digamos assim, para os estaduais, dos grandes com os estaduais? Eu joguei o Mineiro, né? Lá também tem esse Cruzeiro e Atlético, eles brigam todo ano. O Cruzeiro tá vivendo uma fase que não tá legal, mas assim... Caiu o Adilson Batista. Sim. Eles também são mais ou menos assim, nessa linha. Acho que São Paulo dá uma... Sim, é que São Paulo valoriza o campeonato. Porque também divide, né, ali, querendo ou não, são os 4 grandes, né, e os times de menor expressão, mas são times que são bem qualificados, Exato, são times que o montam interior bons paulista, times, entendeu? Olha o time que o Santo André montou esse ano. Tanto é que não é surpresa que ali, semifinal ou final, sempre chega algum clube do interior. Então, gente, para quem está ligando agora, está acessando as plataformas digitais da Vale TV, o Campeonato Gaúcho está paralisado por 15 dias e há um movimento dentro dos clubes que não possuem calendário e até mesmo aqueles clubes que têm calendário, que têm interesses, né, em outra situação, como Série D e não cair para a divisão de acesso. Esses clubes estão fazendo um movimento, né? Foi o que me informou o presidente do Novo Hamburgo, Raul Hartmann. E olha, eu vou ser bem sincero, estou quase convencido que esta é a melhor situação para todos, né? Porque imagina, o clube vai parar por 15 dias, jogadores vão parar no mínimo 10 dias, depois os clubes vão ter que pagar 15 dias ou um mês a mais de salário, e não tem, né? Porque ali o orçamento está garantido até o final da competição. Eu tô ficando favorável a esta mobilização dos clubes de encerrar o Campeonato Gaúcho e colocar o Caxias como campeão gaúcho e não cair ninguém para a divisão de acesso. Mas agora o Eduardo sabe que a gente está aqui... É ruim também para o jogador do futebol. Mas a gente aqui está refletindo. Eu estou pensando... Encerramento. Quer ver como ele vai gostar da minha ideia? Diego, analisa o seguinte. Se encerram os estaduais como um todo. Cada um vai ter a sua solução e assim por diante. Se antecipa o início em função... Claro, vamos ver a evolução da pandemia, né? Mas se antecipam as séries, o início das séries, não só a A do Brasileiro e a B, que começam praticamente juntos, mas a C e a D. Automaticamente se prorrogam os contratos, por exemplo, no teu caso, o Aimoré está classificado para D, seria bom demais. Sim. Antecipa um pouco o início, que eu acho que a Série D, o início está previsto para... Eu acho que deve estar previsto para junho, por aí. Nunca é antes disso. Digamos que a situação já esteja controlada ali por final de abril, vocês já treinam final de abril, fazem uma nova pré-temporada e fica bom para todo mundo. Para quem vai jogar a Série D. Para quem vai jogar. Mas para quem não vai jogar, não faz diferença, porque não ia jogar igual. Mas o Aimoré se garantir a Série D para 2021. Não é para já. Não, é para 2021. Agora. Pô, na época nos anos anteriores era no próprio ano, né? Tu tem razão. Já não vale o que eu falei. Não, cara, o calendário esse ano vai ser complicado. E aí tem Copa América. Copa América. Essa aí tem que cancelar. Eliminatórias. É uma confusão mesmo o que está acontecendo também no mundo esportivo. Claro que toda essa situação ela é, digamos assim, mínima, colocando de uma forma geral o que pode acontecer com a população. Né? Sim, ela é questão, é um grãozinho no meio de tudo que está acontecendo, claro, não desvalorizando, obviamente, né, tudo que acontece dentro do esporte, mas olhando de uma forma macro, é uma coisa mínima. Né? Vamos ao intervalo, na sequência voltamos. Vai falar da rodada depois? Sim.
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. As Assembleias 2020 da Sicredi Pioneira já estão acontecendo. Venha contribuir e fazer parte da construção de um futuro melhor. Todos deveriam ir, para saber certo como funciona e poder votar e dar a sua opinião. A gente sempre participa de todas as assembleias. Muito importante a transparência que a gente tem com o Sicredi. Sua presença é muito importante. Vamos juntos fortalecer o desenvolvimento de nossa região. Acesse sicredipioneira.com.br/assembleias e confirme sua presença. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola em nome de Pertucci, restaurante e eventos aqui no bairro Ideal, em Novo Hamburgo. O Leandro Stumpf, bom dia, gurizada. Sugestão do Leandro Stumpf. Faz um Grenal e o vencedor joga a final com o Caxias. Os outros times não existem. Acaba com o gauchão. Abraços. Eu não concordo com o Leandro. Tu tá muito radical, né? Não, mas também da idade dele, ele deve estar enfiado com a touca enfiada na cabeça. Deve tá só porque choveu e esfriou um pouquinho. Deve estar assistindo o programa deitado embaixo da cama. Não é para que não chegue perto. Vô, tu tá muito dramático, vô. Não é assim. Calma, meu. Os clubes da capital ou imprensa também da capital detestam estaduais, né? Mas, alguns, não todos. Não todos. Assim, 30%, 40% não acaba o estadual. Para eles não tem a menor importância. Mas tu vai olhar num contexto geral, olha quantos empregos gera um campeonato estadual, vamos falar nosso aqui do Gaúcho. Gera emprego para o jogador, gera emprego para a comissão técnica, gera emprego para nós da imprensa, gera emprego para quem vai vender churrasquinho na frente do estádio, cachorro quente. Né? E além disso tem um detalhe, né? Tu ainda tem que ver que tu tem mais 2 divisões. Que se tu não tiver estadual não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Então tem mais 2 divisões. Eu acho o Leandro muito radical, né? Porque acabar com o gauchão.
Acho que do jeito que tá... Mas ele está sendo sarcástico, que ele está querendo dizer o seguinte, já que não dão valor, que se acabe. Eu acho que é nesse sentido. Eu, como conheço bem o Leandro... Do jeito que tá mesmo os estaduais, 3 meses de disputa, e às vezes para quem não classifica 2, realmente nessa forma que tá, acho que poderia mudar. Não, 2 meses, 3 meses de disputa, né, Diego? É pouco, né, para um profissional. Nossa. Né? É bem rápido, né? O gauchão, curto. Vocês têm que jogar ali a vida para tentar um emprego no segundo semestre. Se você não fizer bons jogos, é complicado. E mesmo fazendo bons, nem sempre tem lugar para todo mundo, né? Imagina. E a preocupação maior a gente vê que está aqui mais do sudeste para baixo. Porque no Nordeste, por exemplo, os estaduais são o que eles têm. E o pessoal gosta, vai lá... Copa do Nordeste. Tem Copa do Nordeste, vai ver o seu futebolzinho lá. O grande problema é que hoje, se tu tirar o paulista e o gaúcho, os outros estão perdendo muito em competitividade. Sim. O carioca? Não, o carioca, por favor. É um horror, né? Não, e a fórmula do carioca é outro horror, né, Eduardo? Por favor. Joga campeão do primeiro turno contra campeão do segundo. Se houver um time, que no caso é o Fluminense, que pode não ser campeão do segundo, mas ele tiver mais pontos... Na geral, joga um triangular, ou então... Se o campeão do primeiro e do segundo for campeão, aí parece que leva o título. Mas é uma confusão. Da Taça Rio, da Taça Guanabara. Nossa. Já jogou Rio de Janeiro? Não, ainda não. Tua sorte. Quem tá lá é o nosso amigo Max, né? O Max está jogando lá. O Rômulo Mônaco, sugestão paliativa para terminar o campeonato após esses 15 dias. Reduzir 60% a capacidade dos setores nos estádios, assim o torcedor conseguirá estar sentado a uma distância segura do outro torcedor. Infelizmente, os clubes perderão receita, principalmente os grandes, mas seria uma solução paliativa para que o campeonato termine. Se não, mantém todos no Gauchão 2021 e faz uma competição com 14 times. Rômulo, primeiro lugar, os estádios no Gauchão, tirando o jogo da dupla Grenal, todos eles não têm nem 10% de sua capacidade tomada pelo público. Segundo detalhe que tu está esquecendo é que a paralisação não diz respeito apenas ao público, é para preservar a integridade física e a saúde dos jogadores. Tanto é que ontem nós tivemos rodada sem público e agora o campeonato está cancelado, até porque os jogadores estão no enfrentamento dentro de campo. É isso que está buscando se evitar. Houve manifesto ontem, né? Os jogadores usaram máscara antes do jogo. Os jogadores do Botafogo, os jogadores do Grêmio, Fluminense. Madalena Carvalho dá uma boa tarde para nós aqui. O Carlos Inácio Klein, boa tarde. Como sempre, programa cada vez melhor. Neste momento temos que ter prudência. Acredito que este tempo de parada será bom para refletir. Eu acho que o Carlos colocou bem. É um momento assim, porque é tudo muito novo, né? A gente está conversando aqui e está elaborando ideias, e quem sabe faz isso, imagina, quem vai ter que decidir. É bom ter um tempo. Puxa um ar, respira, vê como é que evolui a situação. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, também deve estar numa situação e o Luciano é um cara extremamente ponderado. O Luciano é um cara extremamente equilibrado, ponderado. Porque tem um lado da sequência do campeonato e tem os clubes também dizendo, né, tem que ser... tem que colocar os pezinhos na balança e equacionar, mas a saúde em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sim. Em primeiro lugar. Olha aqui, os resultados do Gauchão no final de semana: Brasil de Pelotas 2, Ipiranga 2. O Brasil de Pelotas perdia, né? Empatou no final do jogo. Esportivo 2, Pelotas 1. Que surpresa esse time do Esportivo, né? E nós aqui dizendo que o Esportivo... Achávamos antes do campeonato que ele era sério candidato. Vocês tiveram um 3-4 contra eles lá, né? O time deles tá bem armadinho, né? Só que a gente perdeu um homem no início do primeiro tempo, a gente foi buscar o jogo todo brigando. Com um jogo a menos. Sim, vocês estavam perdendo por 3-1 e buscaram um empate, né? Empatamos e no final eles conseguiram fazer o 4-3. Mas eles estão certinhos, assim? É um time organizado, né? Sim, já está com 12 pontos, né? Não, 14? 14, eles venceram ontem, foram 14. 14 pontos. E aí briga com o Aimoré ali por uma vaga na Série D em 2021. Porque Novo Hamburgo, Aimoré e Esportivo são os únicos que não possuem calendário, né? O Caxias tem a Série D esse ano. Grêmio 3, São Luís 2, o Renato teve que dar uma pegada. Jogou em ritmo de treino. Depois nós vamos falar sobre o jogo depois? Vamos falar. Então... Eu acho que o Grêmio está nessa situação, não estou muito afim de jogar o Gauchão e tal, só pensando, sei lá. São José 1, Internacional 4, Internacional até o Nonato fazendo 2 gols. Caxias 2, Novo Hamburgo 1.
E o Aimoré 0, Juventude 0. O Novo Hamburgo perdeu ontem, né, para o Caxias, um jogo onde Pois o Caxias Eduardo, teve como é? três oportunidades. Conta para nós aí um pouquinho mais. O Caxias teve 3 oportunidades, fez os 2 gols. O Novo Hamburgo teve algumas outras oportunidades. No primeiro tempo teve 2, uma dentro da pequena área com o Chicão, chutou no meio, o Pitol defendeu. O que não é novidade, né? O Novo Hamburgo perder vários gols não é novidade. E aí, no melhor momento do primeiro tempo, quando o Novo Hamburgo estava controlando o jogo, levou o gol. No melhor momento do segundo tempo, quando o Novo Hamburgo estava... Foi bem no começo, 7 minutos, né? levou o gol. Então, foi... É que o Caxias está muito bem. O Caxias está muito ajustado, Everton. Está muito certo. Sabe o que acontecia? A gente vê no Caxias o que aconteceu com o Novo Hamburgo em 17. A confiança. Os caras estão confiantes. Isso tá no futebol ganhando, é diferente. acaba né? dando tudo certo, né? A gente E fez aí um tu jogo. sabe sofrer, né? Tu tá sofrendo, tá Mas levando tá confiante, pressão, tá confiante, daqui a pouco tu dá uma estilingada. Tem noção do que tá fazendo, entendeu? Mesmo às vezes num jogo que tá difícil ali, você tá defendendo, mas você sabe que na hora que Daqui a atacar, pouquinho vai encaixar, né? Isso faz a diferença. Ah, vocês têm uma arma letal lá, que é o contra-ataque nosso Opa! Com o Wagner e o Matheus. E o Matheus. Isaías também O agora Isaías, na ponta. que é rápido, né? Até tô sabendo que tem gente grande aí de olho no Isaías, né? Tomara que dê certo. Tem né? uma informação É aí mesmo? Quer compartilhar conosco? que é pra... Não, mas não posso ainda porque foi uma informação que um empresário me pediu a respeito dele. Estão querendo levar para um time da Série B. Opa, legal. É isso que os jogadores vêm com o propósito de Porque eles buscar ligam, o mercado. como a gente tem contatos, eles ligam para saber, né? Classificação geral, o Novo Hamburgo está em 9º, com 6 pontos. Vamos botar o Brasil também ali no bolo, né, Everton? Mas nessa altura, essa turma da chave do Novo Hamburgo aí faz tão pouco ponto que o Brasil estaria, digamos, escapando com... Tá 2 pontos ou 3 à frente do último rebaixado? 3, que é o Pelotas. 3 pontos é uma enormidade para essa turma, hein? Eles não ganham de ninguém. E tem teria na próxima rodada o Brapel. Sim, mas tem Caju também. Cagi. Tem Caju também. Tem Novo Hamburgo e Aimoré. Quem é que tu acha que seria favorito no caso do Clássico do Vale? Cara, vamos medir força, né? Mas espero que dê nós. Novo Hamburgo 6, o Juventude 6, Pelotas 5 e São Luís 4. Novo Hamburgo é só no saldo, né? A diferença. Só no saldo. O saldo do Juventude é -5 e do Novo Hamburgo -4. Porque aquele gol que fez ontem no finalzinho, olha só que a diferença que pode dar. E Eduardo, lembra que semana passada a gente comentava sobre fazer 3 vitórias, não vai ser necessário. E outra, a questão agora é somar pontos, até porque os 4 últimos, todos eles só têm uma vitória. Se um deles ganhar uma partida, se o São Luís tivesse ganho ontem, ele tinha acumulado o handicap para escapar elevadíssimo. Mas por outro lado, acho que o São Luís agora já... Não, esse aqui, já, como se diz no linguajar popular, esse já deu os doces, né? acho que entregou, né? Não, esse aí agora São Luís, acho que é o primeiro que cai, né? E agora o Pelotas está com 5 e tem Brapel, né? O Juventude tem o Caju e o Novo Hamburgo tem o Clássico. Não, o Novo Hamburgo tem... Acho que com 9 pontos escapa, viu, Everton? O Everton? Novo Hamburgo, só que... Com certeza. Eu acho que com 9 pontos vai escapar. Porque essa turma não pontua. Mas nós temos que analisar uma situação do Novo Hamburgo. Tem o Clássico, se continuar o campeonato, São José obviamente. Fora. São José lá naquele sintético. Eu tava olhando ontem, que horror, cara. É difícil jogar lá. É um Nossa, horror, na TV... o Pra quem quadro tá na de TV... fora é bonito, mas... Não, na dentro TV tá um horror. Não, horror. E lá dentro, como é que é? É duro, difícil, né? a bola fica muito Ela viva. fica viva, né? E a gente, assim, acostuma a treinar na grama natural, então chega ali e pega de surpresa. Não, aquele gramado, com todo respeito ao Esporte Clube São José, a gente tem amigos lá, né, dentro do São José, mas realmente do jeito que tá, não pode e a ter sequência. fotografia que tu vê na TV não dá nem vontade de olhar o jogo. Não dá. Aquilo, porque aquela borrachinha preta, aquilo parece uma lama, né? É muito feio de se ver. E outra, a gente vê que o jogador trava e a bola tá sempre viva. Ela quica, ela sobe, né? E entrando no jogo, né, Eduardo, o Inter literalmente passeou ontem. Já pode botar imagens do jogo do Internacional, dos gols, né? Me surpreendeu a fragilidade. Enquanto nós vamos falando, né? Me surpreendeu a fragilidade do... Denilson fazendo gol de falta. E bem batida a falta, hein? E o Sarrafiori no segundo tempo,
quase faz um outro do lado de lá, e o Aimoré, eu até vou falar com o Rafael e com o Vanoni, o Aimoré, desculpe, o São José está cometendo um erro gravíssimo. O Marcão, que era banco em 2017, que veio da Ponte Preta, o zagueiro, ele está colocando como, não está colocando como base da barreira, ele está botando como segundo homem, justamente para proteger o canto, porque ele tem quase 2 metros de altura, para proteger o canto oposto ao do goleiro. Só que ele está servido de alça de mira. Ontem o gol do Edenilson, não sei se até dá para voltar ou não, o gol do Edenilson, o Edenilson tirou ele como parâmetro. Coloca de novo para nós. E colocou a bola ao lado, pelo lado dele. Olha o tamanhão dele lá na barreira. Olha lá. E ele pegou ele como referência. E no segundo tempo o Sarrafiori fez a mesma coisa e a bola passou. Isso aqui. Vanoni, não bota o cara como segundo homem do Pino. Se tu botar ele como segundo homem, eles vão tomar ele como referência, vão botar em cima da cabeça do cara do primeiro pau e vai ficar mais fácil, porque eles vão ter uma referência para onde bater bola, por onde eles têm que bater a falta. Será que não faz isso exatamente para proteger o Fábio, que não tem uma estatura muito elevada? Ok, Eduardo, mas então tu bota ele como base para tirar, porque se tu bota ele como segundo, o cara bota a bola aqui pelo lado, como foi o que aconteceu no gol do Inter. É o maior, e tira dele. Exatamente. Se tu bota ele como base da barreira e ele pegar ele como referência e botar por dentro e não por fora dele, tá mais perto do goleiro. Mas isso aí é básico. Verdade. Isso é básico. E o Edenilson fez o gol de falta, né? O Muito Nonato, bem batido, o Nonato também, né? Jogou bem. O Nonato, exceção daquele passe que errou, que quase o menino fez aquele gol do campo adversário, foi uma baita defesa do Danilo Fernandes, estava adiantado. Foi uma partida excepcional. Mas eu achei muito frágil o time de São José ontem. Muito frágil. Né? E assim como engana esse placar de 2-0 que o Grêmio levou no início do jogo para os 3-2, porque o Grêmio fez gol na hora que bem entendeu. E perdeu mais uma dúzia de gols. Mas depois da chamada que o Renato deu na parada Sim, técnica. Né? Mas era enganoso. A gente sabia que o Grêmio não estava, era muito afim. Outra, quando tirou o Orihuela... De manhã, 11 da manhã, um calorão dos infernos. Ninguém no estádio. Ninguém no estádio, né? E quando ele tirou o Orihuela e botou o Jean-Pierre, que é um jogador diferenciado, né? Ele é elegante para jogar, ele tem visão de jogo, ele joga para frente, mudou completamente o time, né? O Diego Aimoré enfrentou o Grêmio, né? O Grêmio titular. E ganhou. 2-0. E o Grêmio querendo o jogo. E o Aimoré jogou muito aquela partida, né? A partida foi impecável. Impecável. O Isaías, o Isagol, foi assim, como a gente fez, o Zazagol. Zazagol. Bom, aquela passada que ele teve pelo Michael. O Michael nem viu ele passar. A gente fez uma partida que poderia até ser sair mais gols. É verdade. Eu até achei que 2-1 foi injusto. Eu achei que podia ter sido um 2-0 mesmo. E ali no 2-1 eu estava com câimbra, né? E sair foi justamente o espaço que eles precisavam para fazer o gol de O Diego, para mim, junto com o Pablo, o Mardley, o Diego, o Pablo e o Mardley, para mim, os melhores daquele jogo. Pablo nem se fala, eu sempre destaco muito o Pablo. Uma campanha. Ele é sensacional, né? Dentro, fora. E ontem lá em Caxias, assistindo, olhando aquela goleira, Everton, da direita e lembrando do Pablo fazendo o gol do título. Diego, tu pergunta pro Pablo a história do pênalti, não sei se já contou para vocês. Não, ainda não. Ele não sabia que era o pênalti decisivo na hora que ele bateu. Quando ele virou e viu todo mundo correndo, é que ele se deu conta, ele não estava contando, ele estava tão, eu acho que fixo, focado, né? Tão focado, ele não sabia. Pode perguntar para ele contou isso para nós. Baita de um zagueiro, ele tem nos ajudado muito. E uma pessoa sensacional. Ele é tranquilão. Fora de campo, né? Bem tranquilo. Dentro de campo é cobrança. Ele é cobrança. Agora, ontem o Diego Souza fez gol, o Thiago Neves fez gol. Como é que é marcar o Diego Souza? Cara, é difícil porque... Ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Assim, eu ainda não tinha jogado contra ele, então assim, na TV você tem uma noção, mas pessoalmente ali no jogo é outra coisa, é bem difícil. E também os outros jogadores ali do meio também, eles trocam muito de posição, o caso do Cebolinha também, que às vezes cai pra dentro, cai pra fora. Né? Mas a gente bolou uma estratégia ali que deu certo. Quando vê o Cebolinha vindo, você fala, sai daqui. Não, mas ali o pior é que ele puxa aquela bola pra dentro e não tem como segurar, né? É impressionante. Mas ali a gente conseguiu ali neutralizar o forte deles, né? Carlos Inácio Klein, o Novo Hamburgo ganhando do Aimoré, empatando com o São José, escapa.
Mas me preocupa o depois, por isso que acho que o Benhur tem que ficar e fazer um trabalho a longo prazo. Eu até acho, viu, Carlos, que ganhando uma, do jeito que está o andar da carruagem, vai a 9, escape e é capaz de classificar para a semifinal. Não, mas eu acho que sim. Porque daí faz 6 no segundo turno. É que a gente, eu falo por mim, né? Eu tô olhando ali só a zona... Só a degola. Só a degola, só a zona da confusão. Mas aqui, o Novo Hamburgo... Faz mais 3 pontos aí. Fazendo uma... não que... Pode fazer contra o São José os 3 pontos. Mais 3 pontos vai a 6. E aí abre 5 do Pelotas, que tem um clássico com o Brasil. E o Juventude, que tem um clássico com o Caxias. Com mais uma vitória, está classificado. Escapa da degola e classifica. Com mais 3 pontos. Porque a chave não anda, a chave do Novo Hamburgo não anda. E o Aimoré, para classificar, também não está tão distante não, Everton. Aqui, ó, o Diego. Nosso grupo está bem bolado. É que está bem bolado. O Caxias, em segundo lugar, está com 7. Mas o Aimoré, em quinto, está com 5. Então, Aimoré uma ganha vitória, o clássico. Já está lá. Ganhando o clássico, vai a 8, já entra. Quem o Aimoré tem pela frente? Tem o clássico. O clássico, depois a gente pega o São Luís em casa. Nossa, e 3 pontos. E o último jogo pega o Inter no Beira-Rio. Pega o Inter no Beira-Rio. Aí é casca. Aí é jogo bom. Claro. Jogo bom. Esse é o que vocês jogo que o jogador quer, bom. né? Esse É aí que aparece o trabalho de quem... Naquele momento que se pensou numa vitrine do Gauchão, se pensou nesse jogo, né, Diego? Tu é jovem, né, Diego? Quantos anos tem? Tenho 24 anos. 24 anos. Tem bastante lenha para queimar ainda. E o que tu achou do Campeonato Gaúcho? Cara, é um campeonato bem difícil. É bem disputado, entendeu? Você vê ali clubes ali que vai jogar Série B, que briga de igual para igual com clubes que tá sem calendário, entendeu? Então, assim, é um campeonato bem disputado. O Juventude, por exemplo, está na Série B e está lá embaixo na rabeira do campeonato. É que a verdade no Gauchão, que se tu tirares a dupla Grenal, o resto é tudo muito parecido. É muito parecido. Você vê, tipo assim, o Caxias, que vai jogar Série D, né? Tá ganhando todo mundo. Então, assim, você não tem uma noção. Quem tá de fora acha, assim, que às vezes o clube que tá jogando a Série A ou Série B tem mais vantagem, mas aqui não. E o Caxias, lembra, Everton, nós falávamos aqui, antes de começar o Campeonato Gaúcho, lá em Caxias se cogitou até a possibilidade de, depois que perdeu aquele amistoso pro Aimoré, acho que foi o Caxias, não pro Novo Hamburgo. Não. O Caxias acabou perdendo um amistoso. E aí se cogitou até na saída do Lacerda. Do Lacerda. Acho que foi pro Aimoré. Mas o time, não foi com o Aimoré. Mas o time o time do Caxias, a gente sabia que estava bem ajustadinho. Né? E outra coisa, né? Amistoso em pré-temporada, todo mundo meio time. Mas tu ficou brabo em 17 no amistoso, né? Bom, mas... É diferente. Como vice de futebol, chegou chutando a porta lá, né? Mas aí... Foi com o Caxias, né? Não foi contra o Cruzeiro. Cruzeiro. Mas aí é uma questão assim, ó. Eu digo, a avaliação do amistoso é importante para o técnico na pré-temporada. Para testar valores, esquema tático. Agora, o que tu não pode admitir é falta de aplicação. E isso estava acontecendo naquele primeiro tempo. Mas estava 50 graus a temperatura. 50 graus, mas o outro time estava correndo, estava fazendo 2-0. Nós olhando o jogo acontecer. Aí no segundo tempo estava 55 graus, nós empatamos o jogo. Aconteceu o quê? Por quê? Mas o Eduardo quase... Ele ficou mais assustado do que os jogadores com que isso? Cobrança, né? Chutou o balde. Mas os caras estão saindo no primeiro tempo, mas estavam olhando isso, estão com preguiça. Não estão afim. Tem um monte de gente que está aí, dá tempo. Eu ainda posso inscrever todo mundo para o campeonato. Quem não quiser, é só conversar comigo depois. Segundo tempo, voltaram. O calor atrapalha bastante, né? Mas atrapalha os dois, né? Só que assim, então... Vou tocar nesse assunto. Às vezes o time que faz o primeiro gol dá aquela aliviada e joga a preocupação pro outro time, porque os caras vai ter que correr dobrado. Mas um amistoso, pré-temporada, os camaradas não estavam nem um pouco tava legal, né? Mas foi bom que aconteceu. Foi bom que aconteceu. Pegar esse homem de vice de futebol, né? Mas às vezes pegar esse susto é bom, às vezes na pré-temporada do que no campeonato. Mas evidente, foi bom que aconteceu, porque daí eles viram que a gente não estava de brincadeira ali. E não foi, né? Campeão gaúcho. Então. Para concluir aqui a participação dos nossos telespectadores, Marcelo Lauxenque, o presidente da CI. Presidente da CI, abração, Marcelo. Que audiência, hein? Qualificada. Uma vitória basta para livrar-se do rebaixamento e ser o segundo no grupo. É verdade. Eu acho Marcelo? Que sim. Eu acho que nessa altura do campeonato, sim.
O negócio mudou muito. Everton Cury, muito obrigado pela presença no programa mais uma vez. Vamos acompanhar aí os desdobramentos, né, a gente vai do que vai acontecer. Sempre à disposição, né, Eduardo? Sabe que voltei agora segunda-feira, acabaram as férias, né? As férias. É. Mas é sempre um prazer estar aqui, prazer de conhecer o Diego, sorte, Diego. Meu. Parabéns pelo trabalho de vocês. Dá um abração no pessoal lá. Pode deixar. Pablo, principalmente, né? Que me ajudou muito em 2017. Boa sorte. E parabéns, né? Estava de aniversário, né, Everton, no sábado, né? Parabéns, É. muitos anos de vida, muita saúde, obrigado. sucesso. Sucesso já tem suficiente, né? Muito obrigado. Eu acho que... Campeão gaúcho, o dirigente campeão gaúcho, com clube do interior tem que ter, né? Tem que ser abençoado. Tu disseste a palavra certa. Tem que ser abençoado. É uma bênção, Diego, muito obrigado pela presença do programa, sucesso aí com a Aimoré, e aí fica essa expectativa de que acontece, que Vai não acontecer, acontece. né? Eu que agradeço no meu nome, em nome de todos do clube do Aimoré. Quero também agradecer pela presença, foi um prazer também. E vamos aí ver o que vai dar nesse restante aí, essas semanas aí, ver o que vai acontecer. Muito bem, o programa Debate Bola desta segunda-feira vai ficando por aqui. O programa hoje ressaltou basicamente a questão da decisão da Federação Gaúcha de Futebol com os clubes do interior. Todos os clubes que disputam o gauchão, né, de paralisar por 15 dias. Vamos ver os desdobramentos nos próximos dias em relação ao coronavírus. Voltamos amanhã. Grande abraço. Tchau. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que